Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, tempo da Quaresma, nossa caminhada de conversão, caminhada também da nossa campanha da fraternidade, fraternidade e a vida no planeta, que na reflexão que nós temos feito em nossas comunidades, em nossos círculos bíblicos, em nossos grupos de reflexão, tem nos ajudado a ver a necessidade que a conversão tem, tanto para a vida pessoal, como para a vida comunitária, familiar e social. Nós vemos como a campanha da fraternidade e a Quaresma nos ajudam justamente a ver a importância que tem aproveitarmos cada momento e cada dia para uma vida de conversão sincera, para que na Vigília Pascal, que daqui a algumas semanas nós estaremos vivenciando, seja um momento de renovar nossas promessas batismais, a nossa vida cristã e, consequentemente, todos os demais sacramentos, toda a nossa vida cristã e católica de participação na comunidade, na vida com nossos irmãos e irmãs, especialmente da família. Como o batismo é a porta de entrada de todos nós para a vida cristã, então todos os demais sacramentos supõem também que sejam renovados nesse tempo agora quaresmal, para que na Vigília Pascal concretizemos isso através da nossa renovação das promessas batismais. E a campanha da fraternidade tem assim nos colocado também como o egoísmo, a questão da vida da pessoa humana sem se preocupar com o outro e com o planeta, quantas dificuldades tem causado na sociedade e no mundo. E por isso mesmo, uma vida mais sóbria, uma vida um pouco mais responsável, num mundo mais sustentável, tem exigido de nós que a reflexão do tempo da Quaresma com relação à campanha da fraternidade não seja apenas uma reflexão teórica, apenas de conclusões, de ideias, mas conclusões também existenciais na vida pessoal de cada um de nós e depois também na própria sociedade, no modo de organizar a própria sociedade e nas opções que fazemos também, nos direcionamentos que temos com relação à nossa vida social. Realmente o tempo da Quaresma é esse tempo propício, né, para que nós saibamos cada vez mais encontrar os caminhos para o seguimento de Jesus Cristo e concretizar cada vez mais a transparência da nossa vida cristã. A liturgia do tempo da Quaresma, já estamos nos aproximando do Domingo de Ramos, próxima semana já estaremos começando a Semana Santa, ela cada domingo vai nos fazendo dar passos e, de maneira especial, neste ano que chamamos de Ano A, dentro do ciclo, né, dos anos litúrgicos com relação à liturgia dominical, né, nos ajuda a ver realmente a necessidade dessa vida cristã batismal. É uma preparação para o batismo, ao mesmo tempo uma preparação para a renovação das promessas batismais. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos assim sido acompanhados, né, pela palavra de Deus, pela liturgia dos domingos e, ao mesmo tempo, vemos a necessidade que temos desse novo nascimento. E a liturgia desse final de semana vai nessa direção. Desse novo nascimento, dessa necessidade de deixarmos Cristo nos transformar, ressuscitar, nos arrancar da morte. Nós temos visto durante os domingos, né, o chamado a tomarmos consciência do nosso pecado, ao mesmo tempo do Senhor que nos quer transfigurar cada vez mais, a necessidade de buscarmos na água viva o alimento e a nossa vida nova em Cristo Jesus, né, os passos que nós vamos dando para realmente sararmos de todas as nossas feridas e, ao mesmo tempo, de com Cristo e em Cristo ressurgirmos das nossas mortes. O evangelho desse final de semana é o chamado da ressurreição de Lázaro. Sabemos da história e você vai participar da missa na sua comunidade, vai também saber
né, o que significa quando nós falamos de Jesus que chega até a casa de Marta, Maria e Lázaro, recebe a notícia que Lázaro morreu, já estava sepultado, e que ele, mostrando que é amigo daquele que morrera, né, vai até o túmulo e o traz de volta. Lázaro vem para fora. Nesse sinal, meus irmãos e irmãs, é para todos nós a missão de Jesus de fazer o mesmo com todas as pessoas. É um sinal para todos nós, vemos a missão do Cristo como Salvador, o Messias, de trazer as pessoas para fora dos seus túmulos, das suas mortes. E tem muitas situações que levam à morte, da situação tanto de pecado, como de situações da própria vida do homem, da pessoa humana, leva a pessoa a uma experiência de morte, a um perder a razão da sua vida e um sentido último da sua vida. E é interessante ver que na leitura primeira do livro do profeta Ezequiel, tem nessa profecia justamente isso. Eu vou abrir os vossos túmulos e vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Vocês sabem também da profecia que fala dos ossos ressequidos que estavam na praia e que justamente o Senhor, pela palavra, faz de novo voltar à vida. Então, esse desejo de que tanto o povo que está exilado, que perdeu a razão de viver, volte a ter vida, como também as pessoas enquanto tal. Pessoas que vivem uma vida onde não tem mais sentido, não tem mais razão de viver e passam a fazer essa experiência de uma nova vida em Cristo Jesus. Passam a experimentar que o Senhor nos faz de novo voltar a juntar aquilo que nós estamos assim como que esfacelados, sem mais vida, ressequidos ou mesmo sepultados e jamais, não mais cheirando bem, nos faz voltar essa nova vida. E nós podemos pensar, acho que também você pode refletir também, quantas situações nós temos na nossa vida que tem levado a isso, que tem levado a pessoa a estar sepultada no seu túmulo, no túmulo do seu coração, na falta de sentido de vida. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que eu creio que nesse quase final do tempo quaresmal, já aproximando-nos da Semana Santa, que nós somos chamados, como é que nós experimentamos essa vida em nós? Como é que nós experimentamos que também cada um de nós, nesses tempo quaresmal, nesses dias de quaresma, nesses 40 dias de deserto, de grande retiro espiritual, como é que nós temos experimentado que também nós saímos de nossos túmulos, como é que também nós somos como que trazidos de volta para a vida? Porque de uma certa forma, nós que caminhamos, mesmo os que caminham já numa caminhada de conversão, sabemos que a cada dia, a cada momento, nós experimentamos a necessidade de ressuscitar, de renovar nossa vida, entrar com Cristo na morte para que com Ele possamos também ressurgir e termos uma vida nova. E justamente nesse dia de hoje, nesse final de semana, a palavra é justamente essa. Diante da morte, diante do túmulo, diante do fechamento, diante da falta de, talvez, de esperança, o Senhor é a nossa esperança, é a nossa vida e nos faz ressurgir. Eu creio que muitas pessoas, muitas mães já experimentaram isso nos seus filhos, que choraram muitas vezes a vida de seus filhos que estavam errados, talvez dependentes e escravos de droga ou de álcool, ou de situações, às vezes, de colocar de exclusão. Quantas pessoas também, marido e mulher, experimentaram que parece que não havia mais solução na própria existência. Quantas pessoas em si mesmas olhavam, parece que a vida não tem mais razão de ser, não tem mais sentido e acabam perdendo o valor da vida. Todas essas situações que o ser humano passa e que vai como que sepultando suas esperanças, sepultando a sua vida, a sua vitalidade, nós que em Cristo acreditamos, nós que buscamos ouvir a sua palavra e nos deixar conduzir por Ele, fazemos essa experiência. Por isso, o anúncio da ressurreição de Lázaro e também da profecia de Ezequiel, que o Senhor nos faz sair dos túmulos, essa experiência de cada um de nós que, crendo em Cristo, passa a ter um sentido para a sua vida, mesmo com os problemas, com as dificuldades, com as incompreensões, com as doenças, com os problemas ao nosso redor da família, da sociedade, etc. Mas a esperança
faz parte da nossa vida, porque cremos naquele que venceu a morte e que, com a sua ressurreição, também nos ressuscita, nos dá uma vida nova. Exemplos de vida de gente que fez essa experiência da passagem da morte para a vida, na história da igreja, nós temos, assim, milhares. Alguns que fizeram esses depoimentos aí de São Paulo, né? Contando a sua história de perseguidor a apóstolo, passando por toda a história da igreja. Quantos personagens que nós conhecemos da história da igreja, quantos santos, né, que viviam na vida de morte, na vida sem sentido, ou mesmo longe de Deus, ou perseguindo a igreja, e que passaram justamente a uma nova vida e souberam até mesmo enfrentar o martírio, mas com essa vitalidade dentro de si mesmo. É o anúncio para nós que Páscoa é poder celebrar a ressurreição da nossa vida em Cristo. É poder viver o nosso batismo, que é também o morrer para a vida do homem velho, a vida do pecado, e ressurgir para uma nova vida. É o imergir na água para emergir numa vida nova. A experiência batismal, a experiência cristã, o encontro com Cristo é existencialmente descobrir-se, meus irmãos e irmãs, que o Senhor vai dando esse sentido novo à vida de cada um de nós. Por isso, a palavra de Deus hoje, tanto de Ezequiel como do Evangelho, é esse anúncio. Celebrar a sua vida nova, da qual estamos nos aproximando para visibilizá-la na Páscoa da Ressurreição. A segunda leitura lembra que tudo isso, meus irmãos e irmãs, vai acontecendo através dessa presença de Cristo em nossa vida. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova vida. E, ao mesmo tempo, Ele ainda dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. São Paulo aos Romanos lembra que pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele dá essa vida a todos nós. Nos faz vibrar e viver intensamente. Por isso, para o cristão, né, a morte foi vencida, o pecado é vencido, e nós sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos, quando saímos do mal e do pecado, quando deixamos o Espírito Santo habitar em cada um de nós. A proposta da Quaresma, de nos levar à vida de conversão, de nos fazer reviver a vida batismal, de cumprirmos o itinerário, né, batismal para renovar as promessas batismais na Vigília Pascal, vai se completando a cada domingo, a cada dia, e supõe de cada um de nós, sem dúvida, meus irmãos e irmãs, a nossa resposta. Nossa resposta que não deve ser apenas uma resposta verbal, mas deve ser uma resposta existencial, daquilo que nós vamos vivendo e vamos experimentando. O convite para que também você, sua família, aproveite esses dias ainda de Quaresma para poder fazer essa experiência de dar um passo a mais em sua caminhada de vida nova, de vida cristã, consequentemente de ver que em Cristo é possível sair das nossas mortes para uma vida nova, sair das nossas escravidões para caminharmos numa vida nova. Aquilo que a Quaresma nos propõe, sair da escravidão do faraó e caminharmos para a terra prometida, recomeçando e retomando, refazendo o caminho do êxodo, renovando a aliança, renovando a vida batismal. Que o nosso coração se abra a essa graça e a esse dom. E lembremos que no próximo domingo, domingo de Ramos, nós vamos também expressar a consequência dessa vida de conversão, da penitência, do jejum, na coleta da solidariedade, que vai depois ser entregue às nossas paróquias, para que as dioceses e a própria Conferência Episcopal distribua para as várias necessidades, né, que aparecem nos vários projetos que chegam. Então é justamente aí que nós vemos também a necessidade de ver que a nossa vida de conversão se concretiza também na partilha com os irmãos e irmãs. Uma boa continuação da Quaresma, uma responsabilidade cada vez maior nessa caminhada também, quando a campanha da fraternidade nos convida a uma vida com responsabilidade e na sustentabilidade. Que o Senhor possa abençoar a todos e conduzir. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.